Hoje nós vamos continuar lendo o Êxodo. Nós estamos no capítulo 15 de Êxodo, que é o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E como o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entrarão no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Aqui nós estamos vendo a palavra, né, como a gente leu a semana passada, o 14, a fidelidade de Deus com Israel. Era um povo o povo hebreu, né? É um povo que estava ali escravizado 430 anos, né? 430 anos escravizado ali no Egito. E o que o Senhor fez? Né? Vou livrar o meu povo, vou tirar o meu povo dessa situação. E o que o Senhor fez? O Senhor começou a operar através da vida de Faraó, com sinais, com maravilhas. Por quê? Se o povo tivesse saído do Egito sem que houvesse uma ação, uma operação visível de Deus, o povo não ia crer, não ia crer. Eles iriam voltar. Eles já quiseram voltar, vendo os sinais que viram. Imagina se eles não tivessem visto. Então iniciou o quê? As pragas, que foram as 10 pragas ali, que aconteceu. E até a praga dos piolhos, Israel, os hebreus sentiram as pragas até ali. Dos piolhos para frente, Israel não mais sentiu. Houve essa diferença
entre os hebreus e os egípcios. Então, através daqueles sinais ali, que foi a saraiva, o mar, o rio se transformar em sangue, as pragas das rãs, dos gafanhotos, né? Foram tantas as pragas ali que o Senhor enviou, endurecendo o coração de Faraó. Porque a palavra diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que a palavra dele se cumprisse através da vida de Faraó, para que os sinais de Deus, fossem cumpridos, e para que Israel, os hebreus, vissem o quanto que Deus era poderoso, o quanto que Deus estava ali com o seu povo. E assim, houve todos os sinais ali, as 10 pragas, e a última praga que foi a morte dos primogênitos, né? Foi a morte dos primogênitos. Quando você quiser falar, você fala. Aí, o que Deus ordenou para o povo? Ó, eu vou tirar vocês dessa situação. Eu vou tirar vocês da escravidão, dessa situação que vocês estão vivendo. Mas houve ali também a direção do Senhor. Ó, na casa de vocês tem que ter o cordeiro. O cordeiro é preciso estar dentro da casa. Esse cordeiro foi preparado junto com as famílias ali. Ficou os dias ali dentro da casa, esse cordeiro. Aí foi preparado, ele foi sacrificado ao Senhor e eles tinham que comer desse cordeiro. A palavra de Deus presente dentro dos lares. É comer, é se alimentar do cordeiro vivo. Esse era o preparo para que Deus tirasse o povo de lá, para a saída do Egito, saída da escravidão. E aconteceu isso, e que nos umbrais das portas e janelas houvesse o quê? O sangue. Esse sangue, que era o sangue do cordeiro, ele era para ser passado sobre as vergas das portas e janelas. Então, toda a entrada da casa tinha que ter o sangue. A entrada dos lares, das casas, tinha que ter o quê? O cordeiro, o alimento, a palavra tinha que estar dentro da casa, dentro do lar, e o sangue de Jesus, para que o mal não entrasse. Porque janelas e portas são entradas para casa, para o lar. E esse sangue, o anjo da morte ia passar. O anjo da morte ia passar sobre todo o Egito. Mas quando ele visse o sinal, o sangue, ele sabia que naquela casa o cordeiro havia sido morto. Havia tido um sacrifício, um preço tinha sido pago para que aquele sangue fosse passado na entrada das casas. E o anjo ia ver aquele sinal e ia passar por cima. Não ia ter morte na casa dos hebreus. O que você pode falar na vida espiritual dessa igreja, né, hoje? Como que a igreja hoje pode manter esse sinal para que essa morte não entre dentro da casa, dentro do lar? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que vendo os sinais de Deus que o povo viu e que nós, cristãos, temos visto nessa última hora, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar glórias a Deus, é ter um cântico nos nossos lábios, assim como Moisés levou o povo a glorificar e a cantar um louvor ao Senhor. Porque ali eles já estavam glorificando os grandes sinais que Deus fez, principalmente quando eles viram que eles não precisavam nem lutar, né? Não precisavam nem guerrear, porque eles nem eram guerreiros, eles eram escravos. Mas não houve luta física, né? Não precisou, né? Não. Mas aí eles, primeira coisa a atitude deles é a atitude que nós temos que viver em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós vivemos, mas nós podemos glorificar o Senhor porque nós sabemos que Deus, ele, assim como ele fez com o povo, gerou uma passagem, criou uma passagem onde não tem, Deus abriu também uma porta para nós caminharmos nesse mundo, quando nós estamos na presença do Senhor,
e uma porta que Deus abriu na eternidade para a sua igreja. Amém. E esse cântico aqui, como ela aí disse aqui, esse cântico ele foi cantado depois da passagem do Mar Vermelho. Quando eles estavam atravessando, que houve esse livramento do Senhor, de Deus, através do anjo da morte que ia passar, e que o povo se prepare. É rápido, a saída é rápida. Que eles saíram, o primeiro enfrentamento desse povo após a saída foi o mar. O mar, aquele mar grandioso ali, e eles começaram a passar, que o povo duvidou. Diante desse mar, o povo ainda quis voltar. Por isso que Deus fala aqui na palavra que eram 3 dias as caminhadas até Canaã, 3 dias a viagem. Eles passaram 40 anos, né? É interessante, 40 anos. Interessante frisar que o mar para o povo de Israel foi passagem, foi uma porta. E o mar para o povo egípcio, para o exército de Faraó, foi juízo. Juízo, foi morte. Porque quando o povo duvidando, Moisés, antes a gente tivesse ficado no Egito, e agora, o que nós vamos fazer? Como que você nos tira do Egito, e agora diante desse mar aqui, como que nós vamos fazer? Não, bem que eu falei, Moisés, eu queria ter ficado. Teve gente que quis ficar, né? É porque por onde Deus dirigiu o povo, era a geografia contrária à normal. Era um lugar onde só havia montanhas, de um lado montanhas, de outro parecia que eles estavam num beco sem saída. E à frente o mar e atrás o exército de Faraó. E Deus fez isso porque a palavra diz: se não verem os meus sinais, não crerão. Eles precisavam o tempo todo de sinais, é como hoje também. Às vezes a gente crê só por causa dos sinais. E a gente não pode crer e amar a Deus por aquilo que Ele faz com a gente. É amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus porque Ele é o grande eu sou. Então, assim, aí o povo olhou aquela dificuldade, aí a resposta de Deus ali para Moisés foi o quê? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Era para crer, era para confiar. E Moisés ali estende o cajado e o mar se abre e o povo atravessa. Aquela porta, como o irmão falou aqui, aquela porta se abriu. Mas ia ser juízo para quem? Ia ser juízo para os egípcios. Quando eles passaram, o mar se fechou e todo o exército de Faraó foi morto. E quando eles atravessaram, eles viram o primeiro sinal de Deus ali na vida deles. Primeiro não, já tinha as 10 pragas, né? Então ali o 11º, né, sinal, mas o primeiro dentro dessa caminhada, dessa jornada que se iniciava aqui. Então esse foi o primeiro sinal após a saída do Egito. O primeiro sinal que Deus fez quando o mar se abre e o povo passa ali em seco, em seco. E aqui a gente vê o cântico de Moisés. Quanta gratidão, né? Moisés teve ao Senhor por essa saída, por esse livramento de Deus na vida do povo. Então, nessa jornada nossa, nesse deserto, né, que estamos caminhando, o Senhor tem nos dado sinais de que ele vive, de que Ele é e de que Ele sempre será o nosso Deus. Então, houve esse aqui, o primeiro cântico de Moisés, após essa saída, porque ele falou: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe darei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. E assim que Deus nos abençoe.